bora falar de saúde? Hoje eu recebo o nutricionista Juan Cordeiro, que já é nosso parceiro aqui do Vitrine, né? E nós vamos falar sobre suplementos alimentares. Boa tarde, Juan. Tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, pessoal que está em casa. É sempre um prazer vir aqui compartilhar um pouco de conhecimento com vocês. Muito obrigada e a gente agradece muito. Até porque o tema hoje, não é que ele é polêmico, mas ele gera dúvidas. Porque Bastante. suplementos alimentares, o que a pessoa já imagina? Que é só quem vai na academia ou confunde com bomba, né? Aquele ali tá tomando bomba. Não tem nada a ver, né, Isso é Juan? muito comum. Na verdade, no passado, né, anos 2000, ali onde se popularizou a suplementação alimentar nas academias, né? Então, hoje em dia, algumas pessoas ainda fazem associação da suplementação com aqueles homens, né? Os atletas de fisiculturismo, atletas de esporte de alto rendimento, quanto, na verdade, a gente utiliza desde a instituição de longa permanência lá no idoso, no hospital, né, para pessoas que buscam qualidade de vida, pessoas que buscam saúde, né, longevidade. Então tem uma lista bem extensa aí de suplementação disponível. Isso. Para quando que é indicada a suplementação? Por exemplo, para quem quer emagrecer, é indicado? Para quem quer ganhar massa, é indicado? Como que é? Sim, imagina que a gente tem várias classes de suplementação, né? A suplementação nada mais é, como o nome já diz, suplementar, apoiar, né, dar continuidade a algo que está sendo feito. Então ela é a cereja do bolo. Então a gente tem sim classes aí de suplementos que são emagrecedores de fato, os termogênicos, onde a gente tem um aumento aí do gasto calórico, né? Suplementação, por exemplo, pensando em aporte exclusivamente de aporte proteico. Então, tem a rotina corrida, preciso complementar minha proteína. A gente tem essa classe também, né? Que é o whey protein, tem a proteína do soro do leite, colágeno hidrolisado, tem proteína vegetal também, para quem, né, tem alguma intolerância ou então pratica veganismo como estilo de vida, né? Também se encaixa muito bem. E a suplementação de vitaminas, os fitoterápicos também se encaixam, né? Que aí a gente precisa analisar através de exames e identificar o que está faltando. Tá faltando vitamina D, vamos suplementar a vitamina D. Tá faltando vitamina do complexo B, vamos suplementar complexo B. Então é um pouco mais minucioso fazer essa suplementação de vitaminas, porque a gente precisa identificar o que está faltando para daí sim fazer essa reposição. Ou seja, por exemplo, lá com o nutricionista vai ter o mesmo, vamos dizer assim, o plano alimentar, vai continuar o plano alimentar, e é uma suplementação. Não quer dizer que a pessoa vai sair de lá suplementando e ir pra academia e já vai ficar bombada. Não é imagina que o plano alimentar está perfeito, mas tem um indivíduo que ele tem um déficit, um problema de absorção de ferro, por exemplo, ou de alguma outra vitamina. Por mais que ele ingira essa vitamina, ele não vai conseguir absorver e aproveitar 100% dela. E aí que entra a suplementação, né? A manipulação também de suplementação se enquadra muito bem, porque a gente identifica qual é o problema desse paciente e aí a gente vai direto aonde é o problema, e não simplesmente tomar um multivitamínico que tem um monte de vitaminas lá, um pouco de cada coisa, mas nada muito específico. Então, quando a gente faz esse trabalho um pouco mais minucioso, é importante que a gente tenha esse acompanhamento. Outra coisa que a gente quando navega pela internet, é o whey daqui, o whey de lá, o whey disso, daquilo. Quais são as diferenças? Como escolher? Maravilha. Nós temos, então, falando de whey protein, que é a proteína do soro do leite, né? Então a gente tem o leite e aí o soro do leite, que é um produto, né, lácteo, no caso. E aí a gente tem 3 tipos de whey protein. A gente tem 3 tipos de filtragem de whey protein, que é o whey protein concentrado, que é a mais comum, 80% de concentração proteica, onde a maioria das pessoas tem indicação para utilizar, né, uma fonte proteica como outra qualquer. A proteína isolada do soro do leite, onde o processo de filtragem é um pouco mais minucioso, então consegue excluir um pouco mais a quantidade de lactose. Então, para aqueles pacientes que têm uma certa sensibilidade ou intolerância à lactose, se encaixa muito bem. Pacientes bariátricos também, interessante, é esse tipo de filtro. E aí o hidrolisado, onde a gente pode imaginar a proteína como uma corrente, e aí cada elo dessa corrente é um aminoácido. A proteína hidrolisada, ela já vem essa corrente de proteína, esse filamento, cortadinho, pronto para absorção. Se encaixa nos mais variados pacientes. Geralmente é mais interessante aquele paciente que tem algum problema, algum distúrbio de absorção de proteína, né? Então a gente já tem a proteína pronta para ser absorvida, não precisa ser digerida nem nada. Então, um paciente, talvez, um paciente com alguma patologia, né? Seria interessante, um paciente bariátrico, ou algum atleta onde o intervalo entre um treinamento e outro é muito curto. Vamos pegar um atleta olímpico que treina aí 8, 9 horas por dia, né? Então, o intervalo de um treino para o outro é de meia hora. Então, para não manter ele sem nutriente, a gente utiliza, por exemplo, uma proteína hidrolisada. Então, tem as mais diversas aplicações possíveis, né? Isso, e o momento melhor para você ingerir, então? Porque assim, muitas pessoas falam, antes do treino ou no pós-treino, o que é? Como que tem que ser? Imagina falando de whey protein, né? O whey protein ele é uma fonte proteica.
Bom, pode ser utilizado antes do treino, pode ser utilizado depois. Quando a gente fala de proteína, a gente está falando de construção. Proteínas são os nossos tijolinhos, os nossos músculos são formados de proteína. Então, se a gente tivesse que escolher um momento antes ou depois do treino, com certeza depois. Porque a gente, no nosso treinamento, diferente do que a maioria das pessoas pensam, treinamento de musculação, ou seja, qual for a atividade, a gente machuca o nosso músculo, a gente degrada ele. E a gente precisa fazer essa reposição depois. E aí, então, seria mais interessante utilizar essa proteína no pós-treino, né? Pensando em otimização metabólica, reconstrução muscular. E aí, no pré-treino, pensar o que vai dar energia, né? Por exemplo, alguma fonte de carboidrato rápida. Claro que isso vai variar muito. Inclusive, a gente consegue, suplementar até mesmo o módulo de carboidrato, pensando numa absorção mais rápida, sem ter interferência de outros nutrientes. Perfeito, Juan. Sempre um prazer conversar contigo, viu? Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para você direto lá no seu Instagram, qual que é o seu Instagram? Maravilha. Eu agradeço o convite, né? Muito bacana. É um tema bem pertinente, inclusive. E no meu Instagram tem bastante informação também. É @RuaCordeiroNutri, Juan Cordeiro Nutri. Lá tem bastante informação, tem gracinha, tem bobeira, tem coisa meme, particular. Reels. Exatamente. Caixinha de pergunta, eu viajo bastante, então geralmente na viagem eu procuro interagir ao máximo, né? Aproveitar o tempo. Então, acaba abrindo caixinha de pergunta aí para esclarecer a dúvida do pessoal. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Bom feriado para você e uma excelente semana. Muito obrigado. Bom descanso para todo mundo e que seja uma semana aí muito abençoada. Amém.